Vai ficar à vontade, Pedro. Só a paz do Senhor. Bom, estamos dando início a mais um estudo bíblico da JN de Anchieta, cujo tema é Deus criou os dinossauros? Uma pergunta e um complemento com uma breve análise de Gênesis, capítulo 1, dos versos 20 ao 25, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aí. Eu vou estar passando a palavra para o nosso pastor Fábio, pastor da nossa igreja auxiliar, que vai estar dando continuidade aí pra gente. Fica à vontade, pastor. Obrigado. Pai do Senhor a todos, Deus abençoe. Pessoal que está com a câmera ligada, a câmera não, o áudio ligado. Então, como o Leito comentou, só desliga aí. Quando você for perguntar, você liga, né? Fica melhor para não sair tanto barulho, né? Não ficar tanto barulho assim, estranho, saindo quando a gente estiver falando. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos. Também, como foi comentado anteriormente, é um assunto bastante interessante e novo para a gente, né? Novo que eu digo porque não é muito comentado sobre isso na Escritura Sagrada. Já vi várias ideias, várias teorias, ou pensamentos de alguns pastores, de algumas pessoas com relação a isso. Né? Alguns defendem que os dinossauros realmente foram na época dos homens, né? Na época de Adão e Eva, ia falar na época de Jesus. Outros defendem que não, né? Que tem uma distância muito grande, ali até a questão do Gênesis 1, verso 1, e outros não têm muita ideia sobre isso, mas enfim, a gente vai tentar de breve, como o Cleito falou, análise aí sobre esses dois pontos, para que a gente possa, esses dois pontos não, esses 5 versículos, claro, apoiados sobre outros, né, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre essa questão do dinossauro. Mas é claro que cada um, irmão, tem a sua opinião, continua com a sua opinião, aqui é uma breve análise. A gente não está aqui para defender algo que você pensa ao contrário, mas mostrar, se for bíblico, te mostrar como que a Bíblia cita esses textos, tá? Que Deus abençoe e vamos lá. Podemos seguir, Cleiton? Sim, sim, sim. Por favor, pastor. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Então vamos lá. Acho que estão todos ouvindo bem. Se alguém não estiver ouvindo bem, que eu estou usando o fone de ouvido aqui para ficar melhor, para eu não ficar ouvindo muita coisa externa. Bom, o texto que nós vamos ler, já para começar, é o Gênesis capítulo 1, a partir do verso 25, do 20 ao 25. Vamos começar aqui a leitura e depois a gente continua aí para o segundo ponto. Bom, está escrito assim, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 20. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Verso 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aí a gente começa então esses textos. Nesse texto que nós acabamos de ler, como eu falei anteriormente, nós conseguimos enxergar todos os animais que Deus criou em relação a, inclusive, aos dinossauros. Mas aí você pode estar pensando, poxa, como que
a gente consegue perceber, né, que aqui nesses textos realmente existe os dinossauros. A princípio, lembra que eu falei anteriormente, existem muitas ideias sobre a época que os dinossauros viveram na Terra. Uma delas é a respeito de Gênesis capítulo 1, verso 1, ao verso 2, como nós sabemos que existe uma distância ali, né, entre o verso 1 e o verso 2, e alguns defendem que essa distância ali foi justamente o período, ou foi neste período que os dinossauros existiram e também foram extintos. Os dinossauros foram criados no verso 1, segundo alguns. Não é essa ideia que a gente vai defender hoje, que a gente vai falar hoje. No Gênesis capítulo 1, verso 1, eles existiram com Satanás aqui. Aí, a ideia, e eu estava lendo algumas coisas já há um tempo atrás e reli algumas coisas sobre isso, a ideia é que alguns pensam que Satanás ele não estava na Terra, para defender essa teoria de que os dinossauros foram destruídos aqui em Gênesis capítulo 1, quando a Terra passou por esse estágio, né, de transformação para o verso 2. Também não vamos entrar nesses detalhes aí. Mas alguns defendem essa ideia, que quando Satanás caiu do céu, como caísse do céu a estrela d'alva, como diz Ezequiel e também ele diz aí, já falar sobre ele, eles acreditam que essa estrela que caiu, que foi Satanás na Terra, que justamente aconteceu grande explosão, que poderia ser considerado, por exemplo, o Big Bang, e ali os dinossauros foram destruídos com essa queda de Satanás. Aí tu fica pensando, então para que Deus criou os dinossauros aqui na Terra sem ter nada? Qual era o objetivo disso? Por que Deus criaria dinossauro para viver aqui na Terra sem nenhum princípio? Se não tinha nada aqui na Terra a princípio, considerando que Satanás estivesse lá com ele, como alguns consideram, né? E ele foi lançado aqui na Terra. Por que Deus iria condenar a Terra se Satanás pecou lá em cima? E aí a gente começa a pensar o seguinte, Satanás então não poderia estar lá. Bom, esse é o primeiro ponto. E, obviamente, que os dinossauros também não poderiam estar aqui neste período. Então, a nossa ideia, e como outras ideias, isso é uma ideia cristã, tá? A ideia científica é bem diferente disso. A ideia científica é bem mudada com relação a isso. Então, nesse segundo slide que eu botei aí, e é justamente a resposta que todos nós queremos descobrir. O que aconteceu com os dinossauros, então? Os dinossauros existem, ou os dinossauros existiram? Primeira pergunta que foi dita lá. Sim, existe. E nós vamos ver isso. Aí tem uma frasezinha que eu coloquei ali, que fica prático para nós, que eu falo isso para todos os alunos, que a gente tem que pensar, né? Se você pensar que alguma coisa está certa só porque todos acham isso, então você não está pensando. Ou seja, nós precisamos, como seres humanos e seres pensantes, pensar realmente sobre aquilo, sobre fatos. Eu não posso simplesmente acreditar que tudo isso é verdade e ponto final. Na nossa mente, né, os dinossauros sempre foram aquilo ali, que a gente está vendo essa imagem aí. Foi construído para nós uma imagem ou um pensamento que os dinossauros são seres realmente fenomenais, extraordinários, coisas que a gente nunca viu realmente, que realmente a gente nunca viu, coisas realmente muito brutais, coisas como a gente vê nas imagens ali. Né, o filme Jurassic Park, ou a série, né, Jurassic Park, todos, acredito que pelo menos viu uma dessa aí, viu como que é propagado o dinossauro, como que os dinossauros são falados tanto nesse ponto. E o que a gente vai fazer aqui? Como eu disse para vocês, a gente vai tentar apoiar, né, as nossas crenças, pegando um pouco do científico para tentar mostrar que realmente, se aconteceu tudo aquilo, então a ciência, inclusive, ajuda a provar isso para nós. Mas, considerando isso tudo, né, tem muitas coisas que a ciência diz em relação ao dinossauro que não são verdade. E a gente não vai entrar em todos esses pontos. Por exemplo, datação do carbono 14, os períodos geológicos, os períodos de tempo dos fósseis, todos esses dados, eles são inconclusivos. Eles são totalmente fora da realidade. E a gente não vai entrar em todos esses pontos, que seriam assuntos para se falar em outro momento, em uma outra situação, com um tópico específico, com um assunto específico. Como, por exemplo, a gente não vai falar quando eles foram destruídos. Eu vou até falar, só não vou entrar, por exemplo, no dilúvio de Noé. Não tem como, por favor, tá? Já até questionou sobre isso, mas a gente vai entrar. Eu falei, não vou, porque não vai dar. Não vai dar para a gente falar também até a destruição. A ideia nossa é provar que os dinossauros existiram. Ponto. E em qual período? Esse também é o objetivo nosso. Em quando que eles existiram? O que eles faziam?
Isso é o ponto. Agora, se todos entraram na arca, se todos foram salvos na arca, como foi essa destruição? Isso é um assunto para uma outra aula, que a gente falaria, por exemplo, sobre o dilúvio, ou os dinossauros entraram na arca, ou qualquer coisa assim, que seria um outro ponto. Mas agora não dá. Bom, que é já uma sugestão para o nosso presidente, tá? E vendo um irmão para estar falando sobre isso. Bom, irmãos, então a gente vai partir desse princípio, seguindo essa ideia. Quero que primeiro você já tire da sua mente todo esse pensamento que o dinossauro é só aquilo que a gente viu nos Jurassic Park. Ou seja, o Tiranossauro Rex, aquela coisa muito brutal, muito, muito primitivo, ou muito, muito predador. Eu quero que você tire um pouco disso da tua mente. Eu quero que você pense no dinossauro como algo tão palpável, tão tangível, como você está aí na sua casa, se vendo, me vendo, vendo os irmãos com a Bíblia sua aberta, ou os seus equipamentos aí. Dessa mesma forma, eu quero que você pense no dinossauro, como algo realmente viável e que poderia ter existido, com certeza. Que poderia ter existido, não, que existiu realmente. E todo mundo, né, tem uma visão interessante sobre o dinossauro, como eu disse. Né? Infelizmente, aí, só um comentário rapidamente, infelizmente, o nosso sistema educacional ainda ensina pouco sobre o criacionismo, né? Principalmente para a gente que é evangélico, para quem estuda e que está na escola, os alunos, ensina pouco sobre o criacionismo. A literatura tem pouco sobre o criacionismo. Ou quando fala, ela fala meio caçoando, meio dando uma zoada e tal. Até os professores acabam falando, principalmente aqueles que não acreditam em Deus, ou que pelo menos não têm sua fé ainda formulada, eles acabam falando bem pouco, e quando falam, bem razoável. Ou seja, é obviamente muito difícil ainda falar sobre isso. Graças a Deus, os meus alunos vão sempre ouvir sobre criacionismo, tanto quanto o evolucionismo, até porque eu também tenho que explicar, mas sempre falo que eles precisam pensar sobre isso, sobre como os homens foram originados e como literalmente tudo se originou quando a gente fala sobre esses tópicos de evolução. Então, olhando essa imagem aí da sua tela, você consegue perceber, né, todas as partes do dinossauro. Aí chegou um período na história que aí os mais antigos, né, eu vi, acho que o Cleiton também viu, Davidson, a Joyce e outros irmãos aí que tem um pouco mais de idade, viu Família Dinossauro, né? Viu lá na época, quando iniciou na televisão o programa Família Dinossauro, Vi não, que era pastor, bem interessante, dinossauro. Só para deixar claro que não é no meu tempo não, tá? Por favor. Pô. Com certeza você viu. Com certeza você viu, conseguiu ver e gostou, com certeza. Bom, daí a gente parte do princípio seguinte, né? Como a gente leu no texto e a gente acredita realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente precisa estar com a nossa fé muito bem organizada, principalmente hoje, né, na nossa sociedade e nos locais que a gente vai e principalmente que a gente vai estudar. Algumas pessoas me perguntam assim, pô, Fábio, como é que você conseguiu fazer biologia se você é evangélico? Não era pastor, mas você acreditando em Deus. Eu falei da mesma forma como você fez. Mesmo isso não influenciou na minha fé de acreditar quem é Deus. E a visão do evolucionismo é justamente a ideia da casualidade, onde eles tentam provar para a gente que as coisas surgiram, mesmo que seja complexa, como por exemplo, uma célula é algo muito complexo, por exemplo. Então, como que ela poderia ter surgido? Como que ela poderia ter sido gerada? Obviamente que para o criacionismo, acreditar que toda a forma de vida surgiu de forma espontânea ou através de uma ação da própria natureza, isso para eles é fantástico, isso para eles é algo tão fácil de entender, segundo alguns falam, como acreditar para a gente que Deus existe. E eu falo sempre que é muito mais fácil acreditar que Deus existe, até porque você não consegue provar que ele não existe, do que acreditar que uma partícula ou que uma célula havia existido do nada. Porque eu consigo provar para você que ela não poderia ter gerado do nada. Porque tem teorias para isso, inclusive científicas. Então, o criacionismo ele já vê um pouco diferente sobre isso. Eles acreditam que toda a estrutura formada, seja ela dos céus e da terra, dos planetas, ela teve um planejamento, ela teve um desígnio, ela tem um propósito. E esse propósito é justamente que traz a informação para a gente, bastante complexa, e traz também a origem da informação complexa que para nós é a Bíblia Sagrada, ou seja, é onde a gente conhece o Deus que criou todas as coisas.
Então, sempre vai haver esse embate entre criacionismo e evolucionismo. E eu quero justamente que vocês pensem sobre isso como algo, não para mexer com a sua fé, mas para que você possa cada vez mais pautar a sua fé nas verdades do Senhor. E um cientista, né, dizendo, eu peguei essa frase, que é bastante interessante, sobre um comentário sobre como que a gente pensa sobre criacionismo e evolucionismo. E eu vou só fazer uma leitura aqui para a gente ir comentando. Uma vez, um maquinário do mosquito foi destruído. O organismo não pode mais existir. Na esfera celular precisa, de fato, existir milhares de máquinas antes que a vida se torne sequer possível. Isto quer dizer que é impossível a evolução a partir daquilo. O evolucionismo, defendido por Dawkins, né, que todo mundo conhece esse biólogo, que é totalmente contrário ao criacionismo, e todo mundo já leu alguns livros dele, ou pelo menos já viu algumas coisas, reconhece que esse problema da necessidade da máquina para começar a vida. Aí você começa a pensar, uma vida não só requer uma fonte de informação, mas as complexas máquinas da química da vida devem existir desde o início. Porque não tem como a gente pensar que a vida iniciou do nada. A vida não poderia ter iniciado justamente do nada. Por isso que o evolucionismo ainda tem muitas lacunas. O evolucionismo ainda para a gente é muito novo. Na história, se você for olhar sobre o criacionismo, ele sempre existiu na história. O evolucionismo surgiu mais com Darwin e com outros cientistas um pouco posterior, como Lamarck e outros posteriormente a Darwin, que tomou um pouco mais inclusive, eles reconheceram muitos erros deles, que isso não é falado, isso não é comentado nas nossas aulas, por exemplo, de história, de biologia, de qualquer coisa que estiver relacionada a esse assunto. Pensando um pouco sobre a complexidade de uma célula simples, por exemplo, uma célula lá da Terra primitiva, lá do início, pegando a ideia evolutiva, é tão grande que é tão complexo, né, tão grande que se torna impossível aceitar que ela surgiu de uma forma incomum ou improvável. E se isso estivesse ocorrido, não poderia ser chamado de outra coisa a não ser milagre. Se uma célula surgiu literalmente pela evolução química, né, ou seja, as estruturas moleculares que se organizaram para começar a forma de vida, gente, isso é milagre. Essas pessoas que acreditam nisso, ou seja, o criacionismo, o evolucionismo, eles são mais crentes do que qualquer outra pessoa. E eu falo sempre que o ateu, ele é tão crente que ele acredita realmente que Deus não existe. Então ele já acredita em alguma coisa. Ele já não deixa de acreditar em nada. Se ele acredita em que Deus não existe, é porque ele é muito fé, ele tem muita fé para isso. Como é que ele vai acreditar, já que ele acha que Deus não existe, como é que ele acredita que Deus não existe? É difícil de entender isso. Partindo desse propósito, desse princípio, a Terra, ou seja, a vida na Terra, ela teve um princípio, ela teve uma organização que foi Deus. Inclusive, por que eu estou falando isso? Porque o criacionismo vai dizer, ou vai ser defendido na Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está escrito em Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E não quero nem entrar nessa ideia aqui do que seria esse princípio, mas está escrito aqui princípio, então vamos nos pautar que é o início de tudo. E, considerando isso, o grande criador de todas as coisas só poderia ser Deus. E a maioria dos cientistas, inclusive muitos que a gente já estudou, e alguns já inclusive estuda até hoje, defenderam que existe, né, um design aí, ou algo muito além para toda essa construção do planeta Terra e como também dos outros planetas. E aí eles entram na parte da vida. Muitos deles acreditam que a vida não poderia ter surgido da forma como foi defendida por alguns cientistas e que a gente estuda literalmente. Portanto, não há como não acreditar que Deus é o criador dos céus e da terra, inclusive dos dinossauros. Aí, quando a gente chega nesse ponto, então, como sendo aí o criacionismo definido pela Bíblia, no princípio que Deus os céus e a terra, nós vemos realmente que é algo muito palpável acreditar que os dinossauros existiram aqui na Terra. Os dinossauros são mais usados são mais usados que em qualquer outra coisa. Para quê? Para tentar nos doutrinar, para tentar nos ensinar a ideia de milhões de anos da história.
Por isso que quando você fala sobre dinossauro, já vem na tua mente o quê? Milhões, bilhões, trilhões de anos atrás. Trilhões até é um exagero. Mas na sua mente já vem isso. Isso aí existiu há milhões de anos atrás. Essa é a ideia, porque isso foi propagado para a gente. Isso foi ensinado, isso foi colocado nos livros, e a gente comprou essa ideia, aceitou isso e colocou no coração. Se você falar hoje que os dinossauros existem, ou poderiam, segundo a Bíblia, ter existido há mais ou menos aí 6 mil anos atrás, você vai criar um problema seríssimo. E é o que a Bíblia nos fala. Claro que a gente está aqui pegando parâmetros, né, as datas mais ou menos aproximadas do início da vida na Terra, né? Não estou falando aqui do tempo de vida da Terra, estou falando do tempo de vida na Terra, que é diferente. Quando que a Terra foi criada? Isso é outra coisa. Agora, quando os seres foram criados para habitar na Terra, seja após, né, o pecado de Satanás, que é aí a recriação ou a reorganização da Terra, a gente está ali nesse princípio, exclusivamente falando sobre os animais ou sobre os dinossauros. Contudo, a Bíblia ela vai nos fornecer sempre fundamentos para explicar toda essa ideia dos dinossauros em termos de milhares de anos. Que a história, na verdade, para a gente, bota que são milhões de anos atrás. E aí nós conseguimos enxergar que 2 textos chaves falam isso para a gente. O primeiro, que foi o que a gente pautou a partir do Gênesis 20, a partir do Gênesis capítulo 1, verso 20 até o 24, e principalmente esses 2 que eu coloquei aí, que é o que fala mais a fundo sobre alguns animais especificamente que são considerados, então, como dinossauro, e Jó, que depois a gente lê, não precisa ler agora, Jó capítulo 40, a partir do verso 15, a gente também vai ver, na verdade começa lá no verso 1, mas aí mais ali especificamente no verso 15 até o verso 24, que a gente vê relacionado sobre os dinossauros. Portanto, pessoas, irmãos, em Cristo Jesus, nós temos que pensar nos dinossauros não de acordo com o evolucionismo. Nós temos que pensar no dinossauro como algo realmente bastante tangível que viveu na época dos seres humanos. De acordo com o evolucionismo, os dinossauros então surgiram, aí para vocês observarem, há 235 milhões de anos atrás. E aí você, como um ser pensante, que a gente falou, né? Pô, como é que chegaram a essa data? São todas teorias pautadas em estudos geológicos, inclusive, a maior parte deles, mas que não são conclusivos. Mesmo que sejam científicos, mas não são conclusivos. Quer dizer o quê? Que existem muitos erros que ainda não são explicados, mas, como já foi propagado, hoje é muito difícil tirar essa ideia, né? E muito menos entender que o dinossauro poderia ter existido com os homens. No entanto, nós observamos que a Bíblia fala o contrário. E, segundo eles, os dinossauros foram extintos aí há cerca de só 65 milhões de anos atrás. Quem existiu há 65 milhões de anos atrás? Ninguém. Se você considerar o que a Bíblia fala, isso não existe. Isso não tem nenhum cabimento. Por isso que eu falei que alguns, pautados lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, vai defender essa ideia de que é possível que os dinossauros possam ter existido aí nesse período aí né, da queda de Satanás, que na verdade é um erro ali, que não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, alguns acreditam nisso. Porque é um erro, porque alguns aqui já sabem, né, que Satanás, na verdade, não caiu de lugar nenhum. Ele tentou subir, ele já estava aqui, mas isso é outro ponto, tá? Tudo bem, irmãos, podemos ir seguindo? Segundo eles, rapidinho vocês falarem, segundo eles, inclusive os evolucionistas, eles acreditam que essa destruição do dinossauro foi justamente, né, a queda de um meteoro, ou de meteoros aqui na Terra, o que impossibilitou a vida dos dinossauros. Claro que ele não destruiu toda a Terra, ele caiu num local, segundo alguns foi no México, esqueci agora o nome do estado do México, não sei se eu botei ali, mas não lembro se eu botei, mas como o meteorito era muito grande, e automaticamente ele espalhou uma grande composição de gases, inclusive aqueles que os gases da Terra era bem diferente do que é hoje, e essa poeira de vapor, de gases aí, impediu a entrada da luz solar, matando a vegetação e automaticamente também matando todos os restantes de animal que sobrou, né, que não foi atingido por esses meteoros. E aí causando realmente a grande extinção. Bom, isso é uma ideia que é defendida, como eu falei, pelo evolucionismo. De acordo com a Bíblia, como eu disse anteriormente, os dinossauros eles surgiram há cerca de 6 mil anos atrás, apenas 6 mil anos atrás. Claro que essa data aí não é totalmente exata, mas não passa muito disso, não muda muito disso.
Se você quiser acreditar 7 ou 8 mil anos atrás, né, que é aproximadamente, até exagero que ele está em 8, mas é de 7 provavelmente para baixo, até considerando aí o período. Mas em média é isso aí. Deus fez os dinossauros junto com os outros animais, não há nenhuma dúvida nisso. Quero que você pense nisso, porque a gente leu. Aí você está falando assim, pô, mas eu não vi isso escrito ali, eu não vi dinossauro escrito na Bíblia. A Bíblia diz que no 6º dia da criação foi quando os dinossauros foram criados. Nós começamos desde o 5º dia, para justamente começar a pautar a diferença de animais criados para os dinossauros. E a gente consegue ver isso claramente no verso 20, no verso do 20 ao 25, e também no verso 31, lá como a gente não chegou a ler até o 31, mas depois a gente vai observando isso aí. Claro que todos os textos não vai dar para a gente ler. Adão e Eva também foram feitos no 6º dia. Portanto, os dinossauros foram contemporâneos do ser humano. Não tenha dúvida sobre isso. E você vai ver isso claramente quando a gente começar a falar. E eu já gosto de afirmar isso porque é claro que se você pensar no dinossauro como o Jurassic Park, como aquelas imagens que a gente viu anteriormente ali, você vai falar que isso é infundado. Ou seja, não tem fundamento falar isso. Fábio. Mas se você pensar no dinossauro em animais que Deus criou com benefício, com objetivo específico, e automaticamente nesse princípio de criação não tem como você pensar diferente. Porque está escrito aqui que todos os seres foram criados nesse período. Todos os seres de alma vivente, como você viu, que tem fôlego, como você leu, foram criados nesse período. Pastor, a gente não está falando de plantas. Sim. O senhor consegue ter acesso ao chat aí? Consigo. Não, porque a Sabrina, que está assistindo aí com a gente, ela fez um comentário. Se o senhor não conseguir, eu leio, mas se o senhor conseguir, o senhor lê. Consigo ler. Ela disse aqui, é interessante também lembrar da teoria que as aves estão dentro da classificação de dinossauros. Sim, portanto, esses dinossauros, na verdade, ainda estão entre nós. Com certeza. Sabrina, Deus abençoe pelo seu comentário. Peraí que eu tirei tudo aqui. Tio Fábio, eu tenho uma dúvida. Só um minutinho, Eduardo. Sabrina, você perguntou. A gente vai comentar sobre essa questão da classificação das aves aí também, tá? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Vou dar uma acelerada aqui, porque o horário já está indo lá em cima. Fala, Eduardo. Eu queria saber sobre o tempo bíblico, entendeu? Se você tiver tempo para falar sobre isso, como eles chegaram a essa conclusão de aproximadamente 6 mil anos atrás. Como que funciona o tempo bíblico? Perfeito. O tempo bíblico é calculado de acordo com a idade do período que ocorreu, a idade dos personagens, tá? Então a gente tem o cálculo estimado dos personagens. Quando ocorreu aquela história? Provavelmente, em um exemplo, em 600 anos antes de Cristo ou depois de Cristo. Então a gente calcula basicamente aí o período de acordo com a idade deles, e aí o texto bíblico, ou os textos bíblicos, eles vão nos sugerindo ideias de quando aquilo ocorreu. Depois é feita uma contagem, ou seja, é feita uma análise, uma contagem pela própria Bíblia, para você ter uma data estimada. Entendeu? É igual quando a gente fala, quando que Jesus veio? Jesus veio há 2000 anos atrás. Mas como que a gente consegue calcular isso? Baseado justamente nos textos, como a Bíblia nos cita os períodos. E a gente consegue ter uma análise melhor sobre isso. Então, considerando isso, Adão e Eva viveu basicamente no mesmo período, porque foram todos criados no mesmo período. Mas depois, se você quiser, eu posso te explicar de uma forma mais clara ou um pouquinho melhor. Mas deu para ter uma ideia? Não deu. Não deu? Deu, sim. Ah, tá. Então tá bom. Valeu. Valeu, então. Então, olha só, irmãos. Os dinossauros, então, não morreram antes do aparecimento do homem. Tá? Eles foram criados junto com o homem. Na verdade, o homem foi criado depois do dinossauro, inclusive. Pois não existia antes da criação. Tá? O texto bíblico fala sobre isso. Por que isso? Aí eu botei alguns textos ali para você observar, tanto Gênesis quanto Romanos e Coríntios, capítulo 15. A morte deles, possivelmente, como também a morte do ser humano, é o derramamento de sangue, ou seja, a doença, o sofrimento, são simplesmente resultados do pecado de Adão. O que a gente precisa entender que quando Deus cria o ser humano, e quando Deus cria Adão, eles criam ele perfeito. Inclusive os animais eram perfeitos. Inclusive toda a terra era perfeita.
né? Porque Deus reformulou a terra. Você vai ver na condenação que Deus traz tanto para Adão quanto para Eva, em relação a toda a terra, em relação a todas as pessoas, todos os animais, e todos eles agora são condenáveis. E por isso que eu acredito que Adão e Eva, antes do pecado, aí é onde eu acredito, porque Deus depois vai matar, o Deus primeiro vai ser o primeiro, né, a assassinar, né, ou qualquer coisa assim que você queira imaginar aí para ficar bem, bem forte, matar o primeiro animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. E aí você vê literalmente a crença de que Adão e Eva, então, não comiam carne. Adão e Eva não comiam carne. A gente vai ver isso depois. Depois a gente vai ver isso, inclusive, quando um dos filhos deles vão apresentar diante do Senhor o quê? Um sacrifício. Um leva o outro, um já leva um animal, outro já leva uma outra coisa. Então dá a gente entender que, inclusive, antes do pecado, todos os animais, e Adão e Eva, eram, não vou dizer herbívoros, mas não comiam carne. Os animais eram herbívoros. Né? Se você quiser considerar o ser humano como herbívoro aí, você considera. Eu acredito literalmente baseado nesses textos. Por isso que Deus aboliu, inclusive, posteriormente, a matança de animais. Lembra que, para ser perdoado o pecado, era morto um animal. Né? Isso, a gente vai ver isso na Bíblia até o Novo Testamento, ou até uma parte do Novo Testamento. Mas depois, você vê que Deus literalmente aboliu isso, não precisa mais disso. Porque virou realmente uma coisa sem sentido, e isso era por causa do pecado. Agora o pecado é coberto pelo sangue puro, carmesim de Jesus Cristo, e impossibilita agora que o sangue de um animal possa perdoar o seu pecado ou aplacar a ira de Deus sobre você. E aí a gente consegue perceber claramente que Deus nunca quis matar um animal ou que matasse o animal para oferecer em sacrifício a ele, mas foi uma tipificação a respeito de Cristo que viria. Então a gente consegue perceber claramente que o pecado arruinou toda a criação de Deus, inclusive tornando estes dinossauros talvez até carnívoros, ou seja, começando a possibilidade de se alimentar de outras coisas, porque o pecado agora entrou. Por que eu falo isso? Porque quando Eva não sabia o que era pecado, ela não queria pecar. Quando ela começou a perceber o que era isso, que Satanás começou a usar a serpente para falar com ela começou a colocar no seu coração, ou seja, ela teve vontade, ela começou a sentir, mas até então ela não tinha pecado. Depois que ela peca, que ela sente literalmente que era pecado, como também aconteceu com Adão. Agora ele viu o que era o pecado, portanto que eles viram que estavam o quê? Nus. Eles começaram a conhecer da mesma forma que aconteceu com os animais. E eles viram que, posso comer um outro animal, ação de canibalismo, predatismo, qualquer coisa assim. E isso entrou após o pecado. Não temos outra classe ou outra forma de explicar que não foi através do pecado que entrou toda a maldade no ser humano, praticamente. Tudo bem? Podemos ir seguindo? Anotaram os textos aí, né? Acho que eles depois vai disponibilizar aí o slide para vocês. Bom, ninguém tem nenhuma pergunta não, né? Se tiver no chat aí, depois eu olho aqui, mas não tem nenhuma pergunta no chat, não. A Bíblia menciona sobre o dinossauro? Com certeza, a gente acabou de ler. Como que a Bíblia menciona? Se nós observarmos e pensarmos um pouquinho, né, sobre o dinossauro, os escritores mais antigos que traduziram a Bíblia, por exemplo, né, mencionaram eles. Mas precisamos entender o seguinte: a primeira versão de Bíblia, ou pelo menos as primeiras versões de Bíblia, a King James, em 1611, quando ela foi traduzida, algumas pessoas acharam ou acham que, em vista da palavra dinossauro ainda não existir, essa palavra, na verdade, ela é nova, ela é do século XIX. Né? Dinossauro, a palavra dinossauro é do século XIX, não é lá da época de Jesus, ou lá da época do dinossauro, literalmente, ou em 1611, quando a primeira Bíblia estava sendo traduzida. Não, é muito pelo contrário. Por isso que os escritores da Bíblia talvez não colocaram lá dinossauro. E defendendo essa ideia, inclusive, muitos deles não conseguiram colocar porque não existia essa palavra, não tinha nem como traduzir essa palavra, porque não se existia, literalmente. A não ser quando a gente começa a observar que essas traduções, em alguns rodapés de Bíblia você vai encontrar isso já, mas na época não tinha. Então eles não eram mencionados como dinossauro. Contudo, a palavra dinossauro só foi inventada, ou ela só foi, né, organizada ou inventada literalmente em 1811 por Sir Richard Owen, né, um homem britânico do exército, acho que não me fala a memória, do exército britânico.
ele literalmente construiu essa palavra, esse nome chamado literalmente dinossauro, ao examinar o quê? Alguns ossos de Iguanodon, que é um dinossauro, megalossauro, percebeu que esses animais representavam um grupo diferente, que a gente chama de singular de répteis. E aí, que ainda que esses animais não eram classificados, ou seja, esses dinossauros ainda não tinham classificação, ele então encunhou ou resolveu organizar o nome dinossauro e começou a botar esse grupo do dinossauro, usando as palavras gregas que têm o sentido de réptil terrível. Inclusive, na biologia, a gente também fala sobre isso, que os dinossauros, eles só podem ser oriundos de grupos anteriores se o processo evolutivo realmente ocorreu. E possivelmente os répteis ainda estão aí. Então, os dinossauros são a mesma coisa que todos os répteis que nós temos, ou os dinossauros também evoluíram em aves. Aí a ciência já não acredita tanto nessa questão de todas as aves, mas defende a ideia que as aves que existem hoje, elas são evoluídas do dinossauro. Portanto, todos os répteis literalmente, exclusivamente como eu cito esses répteis terríveis, esses répteis literalmente eram dinossauros. Então você tem os répteis que literalmente eram considerados, ou que foram considerados como dinossauros, os répteis que nós temos hoje. Como, por exemplo, nós temos a tartaruga, que é um réptil, o jacaré, que é outro réptil, que é um animal totalmente diferente, né? É um animal totalmente não tão comum, por exemplo, parece realmente um dragão, alguma coisa assim. O próprio dragão de Komodo, assim, todas essas ideias, elas foram montadas e formuladas de acordo com o que se tinha, né, de entendimento sobre dinossauro, e que, na verdade, era praticamente nenhum até esse senhor aí conseguir determinar esse nome chamado dinossauro. Então, do grego, dinossauro significa o quê? Réptil terrível. Então, já começa a amarrar isso aí para as escrituras sagradas. Então, ali, ó, esse Iguanodon e o outro ali que ele falou, esse anteriormente aqui, o Megalosaurus, por exemplo, eram basicamente esses animais de segunda ciência. Né? Os animais tinham esse tamanho, pelo menos aqueles dois ali que ele observou, né, os fósseis, e ali aproximadamente em mais de 3 metros de altura, isso se ele tivesse assim, né? Como se tivesse aí, como se fosse um quadrúpede. Lembrando que os dinossauros, segundo a ideia, eles não eram quadrúpedes, ou pelo menos a maior parte deles. Eles eram bípedes, andavam por 2 patas, e as outras 2 ali para capturar alguma coisa, etc, etc. Então ali está o tamanho, algum 10, 9 metros, outros a questão do comprimento, mas se você levantar ele, obviamente que ele passaria de 3 metros de altura, tá? Ou seja, com facilidade. Tem uns que vai chegar muito mais, a gente vai ver isso na Bíblia Sagrada aí. Então aqui é só uma imagem para ilustrar, para você entender como é que a ciência via isso, e como é que ela veio, como é que ela compara basicamente esses fósseis aí, tá? Bom, seguindo um pouquinho, há pessoas que ficam confusas com a ideia de que Deus ter criado esses animais terríveis, esses répteis terríveis. Aí vamos pensar no seguinte, que eu estava comentando com o pastor essa semana, que ele me ligou, inclusive conversei com o Cleito sobre ele. Não sei nem se ele está aí. Ele pediu para assistir, eu mandei o link para ele. Vamos pensar então no seguinte, na Bíblia, você vai encontrar tigre lá na criação? Não. Você vai encontrar leões lá na criação? Não. Você vai encontrar cobra? Encontra. Mas não tem cobra, não existe cobra? Tem. Você vai encontrar hienas? Não. Você vai encontrar ursos? Não. Você vai encontrar hipopótamo? Não. Inclusive, alguns acreditam que alguns textos, por exemplo, o exemplo de Jó, os hipopótamos ali, o que é citado ali é como se fosse um hipopótamo, mas é totalmente infundado, a gente vai falar sobre isso. Logo, eu quero que você pense justamente isso. Nem tudo que a Bíblia não cita não quer dizer que não existiu, porque a Bíblia não cita o nome, literalmente, da classificação. O que era tigre naquela época? O que era leão naquela época? Não tinha. Não está escrito aqui, como a gente leu, nenhum leão, nenhum tigre, mas está falando de animais. Está falando de animais domésticos, está falando de animais de gado, está falando de animais terrestres, está falando de grandes animais do mar, está falando de animais terríveis. E a gente começa a organizar isso e pensar que a Bíblia ela não se confunde, muito pelo contrário, ela prova para a gente essa existência. Então, eu quero que você pense que, imagine naquela época, se você considerar um dinossauro, um tigre aí, um tigre dente de sabre, né, como alguns dizem que existiram, possivelmente, né, que era muito maior do que o tigre de hoje, tinha quase o dobro de tamanho, né, o bicho era muito, se você acha que um tigre hoje é grande, imagina naquela época. O leão, por exemplo. Então, assim, considerando isso, os animais eram terríveis, mas depois do pecado. Portanto, eles são citados
eles não são citados, tirando a cobra, eles não são citados na Bíblia, na criação, mas existiram. Ou vocês acham, ou alguém que acha que eles vieram existir do nada. Muito pelo contrário. A Bíblia, quando fala da criação, fala inclusive desses animais que não estão escritos lá. Não fala de galinha lá, mas fala de ave, mas não fala de galinha. Inclusive, o texto vai dar a ideia de animais que voam, incluindo vários animais. Não só as aves, como também os mamíferos que voam. Como a gente fala dos animais aquáticos, ou animais na água, no mar, ou na água, também não está ali só os peixes, está vários animais ali, porque tem répteis no mar, tem mamíferos no mar. Tá? Então a gente precisa pensar em tudo isso aí para facilitar. Então Deus os criou? Claro que Deus os criou. Deus criou todas as coisas, com certeza. Seguindo, a criação dos animais. Aí vamos chegando aí nas partes aí realmente para responder as nossas dúvidas. Se Deus quiser, a gente vai conseguir encerrar no horário. A gente tem até que hora, Cleito, por gentileza? Não, pastor, a gente começou, acho que era 7h15, mais ou menos. A gente tem aí 1 hora de estudo, 1h05, 1h10 no máximo aí para concluir. Tá. Pode seguir aí, por favor. Fica à vontade, senhor, Tá nosso bom. pastor. Nada nos faltará. Amém. Vamos lá. Aí, nesse slide, eu queria que você pensasse o seguinte: criação dos animais. A palavra animal, o animalis, né, no grego ou no latim, e ela vai ter uma variação chamada de ter fôlego. A gente vai ver isso na Escritura Sagrada. Lá em Gênesis capítulo 7, aí se você puder aí rapidinho, chat, versículo 22, eu até coloquei ali para vocês observarem, está escrito assim, ó. 7, verso 22. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca morreu. Quando você vê essa palavrinha aí, ter fôlego, ou tinha fôlego, é exatamente mencionado no texto bíblico, aí em Gênesis capítulo 7, verso 22, falando de animal. Quando ele fala ter fôlego, o texto quer dizer o quê? Que é um animal. Ou seja, todo animal que tinha fôlego morreu. Aí alguns, nesse texto aqui, eu não vou entrar nesse ponto, tá falando do dilúvio, eu não vou entrar nesse mérito agora, alguns aqui acreditam que todos os animais literalmente morreram, inclusive os animais aquáticos. Aí se você falasse, pô, o dilúvio veio, né, inundou toda a terra, e como é que os animais aquáticos morreram? Não vamos entrar nesse mérito, esse é assunto para outro. E eu gostaria que você pensasse também para você ter essa dúvida maravilhosa e tentar chegar a uma conclusão de acordo com a Bíblia. Portanto, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. E eu quero pegar essa partezinha aí de ter fôlego, que significa animal. Todo animal morreu, inclusive os dinossauros. Depois que o dilúvio veio, inclusive os dinossauros foram mortos assim. Aí existe também, inclusive, a ideia de como que os dinossauros morreram e onde eles morreram. Aí entramos em outro critério, outra situação, que já me perguntaram, uma irmã me perguntou a respeito da Pangeia, né? Vocês já estudaram, todo mundo já estudou isso, a deriva dos continentes, realmente era todos os continentes unidos, depois separou. Isso é explicado também de forma não tão simples, mas pela fé, tá? Inspiratória, de acordo com o dilúvio. Não tem outra explicação a não ser olhando para o dilúvio. Portanto, Gênesis capítulo 1, verso 20, no quinto dia aí da criação, a primeira parte que Deus criou, né, os animais aquáticos, a gente vai ver isso. E a primeira que Deus criou, literalmente, foram os animais aquáticos. E o verbo ali criar, e eu quero que você também pense sobre isso, é o bara, literalmente o bara. Quer dizer o quê? A água, aí quando a gente para analisar a Bíblia é fantástica, a Bíblia responde tudo que a gente tem de dúvida, só a gente acreditar. Basta a gente acreditar. A água não produziu os animais aquáticos. Lê lá o verso 20 que você vai ver. Dá a entender que a água surgiu, ou ela gerou os animais, como inclusive defende a ciência, que foram dali, da água, não dessa água aqui de Gênesis, mas da água que via as primeiras formas de vida. Mas foi Deus que trouxe a existência. Muitos têm usado esse texto aí para mostrar que a vida teria surgido da água. Ou seja, a vida literalmente tomou forma através da água. E o texto claramente nos afirma que tal
ideia ou que tal proposta não é verdadeira. Deus criou a vida aquática e não a vida aquática tomou existência a partir da água. Tá? Muito pelo contrário, que você vê aí no verso 20. Ele disse, Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente e voe as aves sobre a face da expansão terra. Aí você vai falar assim, pô, Fábio, mas está escrito aí que Deus mandou ordenar a água produzir os animais. Na verdade, quando fala água produzir os animais, como eu falei, o verbo no hebraico ali, o bara, vai dar justamente a ideia de que essa existência não veio da água, veio do criar. Veio de Deus criar o princípio das coisas. O texto é claro quando ele fala que, ou ele afirma literalmente que, na verdade, Deus criou a vida aquática. E ela não surgiu literalmente posteriormente à água. Ou seja, a água surgiu e depois veio surgir a vida na água. Muito pelo contrário. Poderia até ter surgido a água ali. Deus até, com certeza, fundou o mar, mas não foi o mar que gerou a vida ou sozinho ele conseguiu dar a vida. Muito pelo contrário. Foi Deus que criou a vida ali e mandou só eles se multiplicarem, como ele fez na terra, usando dos elementos da terra. E aí a gente vai seguindo. Tudo bem? Vamos até aí? O texto que nos diz que Deus criou os grandes... Sim. Carol aqui. Carol. A essa parte de tudo que tem fôlego, de Noé. E no capítulo 7, no versículo 2 e 3, ele falando que Deus vai falando de separar os animais, 7 pares, outros um par. A gente pode acreditar que os dinossauros eles não entraram por causa dessa separação, dessa divisão que Deus deu a Noé? Eu não vou responder isso, não. Bom, todos ouviram a pergunta dela, difícil de responder. Ó, eu só vou dar uma ideia, mas eu não vou responder agora. Até porque, assim, só para a gente não fugir muito do estudo, e é um estudo que, para a gente ficar com vontade de querer outro sobre esse assunto. Não necessariamente eu, mas o Cleito pode dar, ou que outra pessoa, com certeza, que sabe sobre isso. Bom, quando a gente vê ali Noé chamando, né, ou seja, levando para a arca casal de cada espécie, a gente com certeza pode acreditar que entrou ali espécie de dinossauro. Tenho certeza absoluta. Você vai entender isso já já. Porque lembra que eu falei, você não pode pensar no dinossauro como aquele animal gigantesco daquele tamanho, ou como predador daquela situação que a gente viu ali. Até porque, vamos pensar simples, qual animal que ele levou de dinossauro, Fábio? Levou animais jovens, filhotes, animais mais jovens. E com certeza ele poderia ter levado sem problema nenhum para esses animais. Agora, é fato, Fábio, que todos eles entraram? Eu realmente não consigo te responder isso agora. Mas existe, inclusive, a ideia de que os dinossauros não entraram. Agora, que tipo de dinossauro entrou? É isso que eu quero que vocês pensem. Como a gente falou, que réptil é esse que entrou lá? Que tipo de animal é esse que entrou? Porque lembra que eu falei, dinossauro é uma palavra nova. Então as pessoas pensam que dinossauro é aqueles animais gigantescos. Animais que tinham um tamanho aí de 30, 40 metros de comprimento e eram esses animais totalmente pesados. É claro que esses animais seriam inviáveis dentro da arca, né? Se considerar o tamanho da arca para esses animais, ficaria bastante difícil. Não é, inclusive, conseguir controlar ou conseguir organizar todo mundo ali. Ficaria bastante complicado. Mas isso é um ponto para outra situação. Mas eu acredito que alguns animais entraram na arca, inclusive dinossauros. Mas pensando no real dinossauro, que, como a gente está tentando falar aqui nessa noite. Tá bom, Carol? Tá bom, obrigada. Bom, como eu estava falando anteriormente, o texto nos diz que Deus criou os grandes animais. Então, bara lá, como a gente falou, né, de criar do nada. Deus não precisou da água para criar o animal aquático ou qualquer outra coisa, muito pelo contrário. A gente consegue observar essa criação justamente nos textos que a gente acabou lendo. Os grandes animais aquáticos, que no hebraico significa tanim, acho que é assim que se pronuncia, como você vai ver ali, aqui em azulzinho aqui. Cadê o mouse? Aqui. Acho que não dá para aparecer para vocês, não. Aparece assim, ó. Tanim, para vocês aí, ó, tanim. Algumas versões traduzem esse termo aí como baleias, tá? E você vai ver, inclusive, algumas bíblias traduzindo isso como baleia, como baleias, ou alguns chamam de grande peixe e tal. A melhor tradução é justamente essa que chama esses animais não de baleias, mas sim de grandes animais aquáticos.
Esses grandes animais aquáticos, que aí o texto não fala o que são, se é baleia, o texto não fala, portanto, a gente não tem como traduzir isso para baleia, porque é errado traduzir isso para baleia. No hebraico, tanim significa grandes animais aquáticos e não baleia, como a gente vê em alguns textos e inclusive algumas bíblias mais atuais. E um grupo de grandes animais aquáticos, conhecido hoje pela ciência, temos aqui, ó, por exemplo, os pleriosauros, que é um animal, né? Eu não botei a imagem dele, acho que não. Deixa eu ver se eu botei aqui, acho que não botei esses não. Mas é um grupo de... Não, botei sim. A gente vai ver ali. É um grupo de animais, né, que é bastante grande. Você vai ver que mais ou menos aí que botei fóssil deles encontrado, mostra que eles tinham aproximadamente 14 metros de comprimento, pesavam cerca de 2 toneladas. Desse tipo de dinossauro atual que a ciência fala. Quando eu falo atual, né, que a ciência fala. Mas eu não estou falando que esse dinossauro é literalmente igual o que Deus criou, né? E isso considerando se ele realmente existiu. Segundo os evolucionistas, esse grupo de répteis aquáticos teria vivido no mesmo período, esse réptil que foi achado no mesmo período do dinossauro. Se ele viveu no mesmo período do dinossauro, esses grandes répteis, esses grandes animais aquáticos, é mais uma prova literal de que a Bíblia fala desse dinossauro e que defende literalmente que esse dinossauro existiu nesse mesmo período. Olha aqui a imagem de um fóssil deles, ó, como é que eles eram. Aqui as pessoas andando, só para a gente ter uma ideia do tamanho. Né? E embaixo aqui é uma imagem mais fantasiosa dele. É uma imagem mais montada de como eles seriam. Então, tu imagina um animal deste de 14 metros de comprimento. Não é pequeno, né? 14 metros são 14 metros. E não é difícil você ver os grandes baleias hoje, né, gigantescas, quase com esse tamanho aí, e não causa nenhum escândalo para a gente sobre isso. Então, por isso que eu quero que vocês desmistifiquem da mente de vocês, inclusive, peço isso com todo o carinho, é sobre essa existência do dinossauro, como a gente tem na nossa mente, como a gente tinha, e que na verdade não é verdade. Ou seja, na verdade, a verdade não é essa, a verdade é que a Bíblia diz que existe. Oi. Alguém? Alguém ia falar? Não? Podemos seguir? Bom, seguindo um pouco mais à frente, que foi o que a Sabrina até inclusive comentou sobre a questão das aves. Um problema que surge com a tradução da palavra hebraica, por exemplo, que é aquela ali, onf, ela foi traduzida como aves, tá? Mas o significado correto mesmo, no original, significa criatura que voa, que também é outro erro de algumas bíblias, e inclusive não só da Bíblia, né, como cita assim, em alguns casos ave correto, de algumas formas não. E alguns textos, outros textos fora a Bíblia, vai citar essa tradução para ave, né, que na verdade não existe. O que seria correto ali seria criatura que voa. Dentro desse texto mostrando que é a criatura que voa, o texto nos informa que Deus criou as criaturas, todas elas que voam. A gente inclusive leu aqui no texto bíblico todas as criaturas que voam, e não somente as aves. Por isso que eu quero que vocês pensem. Na verdade, quando a gente fala só ave, parece que Deus só criou criatura que voa, que ave. Mas a gente sabe, inclusive hoje, que existem criaturas que voam, que não são aves, como por exemplo os morcegos. Os morcegos têm asa, voam, mas não são aves, são mamíferos na classificação, por exemplo. Então, todos os animais que voam foram criados ali. Aí você pode imaginar o seguinte, Fábio, então todos os animais que voam não foram só as aves? Não. Foram todos os animais que voam, inclusive as aves. Então tem ali as aves e todos os outros animais que voam. Daí, partindo desse princípio, dentre as criaturas que voam, ou seja, foram criadas aí no 5º dia ainda, temos um grupo, por exemplo, que a ciência defende hoje, chamado de pterossauro, que é um dinossauro que tem uma capacidade de voar, uma característica muito interessante na questão do voo. O maior fóssil deles encontrado, né, tem aproximadamente aí 13 metros de envergadura de asa, né, envergadura de asa. Então, todos esses animais que voam, incluindo todas as aves, foram criadas literalmente nesse período. Então, quando você olhar para a Bíblia ali, nos animais que voam, não pensa só em aves, pensa em todos os animais que voam. Então, comparando hoje com a ciência defende o animal que voa, que é o pterossauro, e a gente tem aqui uma imagem de um homem aí, só para ter uma ideia, mais ou menos, de como seria esse animal, ou como que poderia ser, segundo a ciência, esse animal, tá? É claro que a gente não tem como imaginar como é que seria esse animal, literalmente, que a Bíblia não dá todos os relatos. A gente vai entrar
depois em dois animais especificamente, que é o Leviatã e o Belmonte. Ou, desculpa, não é o Belmonte, não, Behemoth. Sempre falo errado. O Behemoth, que é um outro texto, a gente vai ler, que prova literalmente sobre essa característica desses animais. Primeiro eu quero que você pense como que a ciência vê e como a Bíblia explica pra gente sobre esse dinossauro. Então esse seria basicamente um exemplar. Claro que ali não é o fóssil, né? É uma estrutura montada aí, pintada à mão, bastante interessante como é que seria essa ave aí. Aí tu vai falar que isso é uma ave? Não, vai falar que isso é um dinossauro. Isso é um dinossauro, isso é uma ave, isso não é uma ave, isso é um dinossauro. Mas, literalmente, isso está aí dentro, está incluso, né, dentro dos animais que voam. Se você quer chamá-la de ave ou não, aí já é outra coisa. Agora, você não pode falar que todos os animais que voam, que Deus criou, foram exclusivamente só as aves. E não foram, tá? Foram todos os outros animais, inclusive esses répteis grandiosos, como a gente consegue observar aí esse dinossauro, tá? Vamos seguindo aí um pouquinho mais à frente. Podemos então verificar que esta interpretação está correta quanto observamos a lista de animais, inclusive em Levítico capítulo 11, eu vou pedir para você ir lá rapidinho, lá, Levítico capítulo 11, se alguém achou aí, por favor, se quiser ler para me ajudar. Minha assistente deixou sem água. Qual versículo, pastor? Versículo 13 até o 19. Só fazer uma leitura. 13. 11 e 13. E das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso osso e o chanfrogo. E o milhano e o abutre segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie. E os avestruz e o mocho e o cuco e o gavião segundo a sua espécie. E o bofo e o corvo marinho e a coruja. E a gralha e o cisne e o pelicano. E a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Aí, para aí rapidinho, você tá vendo? Citou o morcego. O morcego é ave? Sim ou não? Não. Foi você mesmo que leu, né? Não. Não é. Então, não está citando aqui como se fosse uma ave? Então você está vendo como que a Bíblia não dá para ser lida de acordo com o nosso pensamento secular? Por isso que eu disse para vocês, as nossas classificações existentes, o que nós classificamos aí, algumas coisas que vêm da biologia, estão totalmente equivocadas. Inclusive, alguns classificando, né, os termos no original, também é raro. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado com a leitura que a gente faz da Bíblia, né, para ver literalmente o livro que a gente está lendo, ou seja, qual é a versão de Bíblia que a gente está lendo, para que a gente possa ao máximo observar no original. Observe que a palavra ave em Levítico 11 é a mesma que foi utilizada lá em Gênesis capítulo 1. O que significa criatura que voa, e não só ave. No hebraico, o termo no hebraico, que normalmente é utilizado de aves, é esse termo que está escrito ali, que eu não sei falar essa palavra não, Tissipor. Eu sei falar essa palavra, é uma palavra aí diferente no hebraico, não sei. Mas está escrito, é assim que se traduz, como está lá em Salmo 148, verso 10. Não precisa ler mais não, tá, Renan? Tá bom até aí, que eu queria chegar só nessa parte que você comentou. Então a gente consegue observar... Sim. Só para ler aqui, para o professor não precisar sair aí, como foi na primeira vez, o Estevão, né, alguém colocou lá no chat lá, sobre os pterossauros, mais de 350 fósseis foram achados na Chapada do Araripis, Nordeste brasileiro. Acho que é assim que se lê, né? Sim, justamente. Aí, na parte de dilúvio, a gente acaba falando desses fósseis, como é que eles foram encontrados, né? E realmente se esses fósseis provam a existência, porque tá lá real um osso. Tá lá, não tem como você montar um osso encontrado fossilizado. Aí, dentro da explicação científica, ou utilizando a explicação científica, prova pra gente que a Bíblia está falando desses mesmos dinossauros que, inclusive, hoje a ciência encontra. O que a ciência erra, talvez, no exagero com relação a esses animais de tamanho, no exagero com relação ao que esses animais faziam, o que eles comiam, literalmente, e a data, que é o principal, que eles não poderiam ter existido conosco. Isso aí que a ciência acaba fundando todo o pote.
Fala, Clipe, pode falar. Não. Vamos seguindo. Vê o horário aí. Então, olha só, já estamos chegando já à parte aí final, eu acho. Gênesis capítulo 1, verso 24, que nós falamos, Deus fez os animais selvagens de acordo com aí já no 6º dia, tá? Já saímos então do 5º dia, provando literalmente que tem muitos animais ali que são considerados literalmente os dinossauros na criação do 5º dia, e agora no 6º dia a gente vê alguns animais selvagens, de acordo com as suas espécies. Ou seja, a gente tem lá os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. Tá? Então a gente tem, separando ali 3 grupos ali, animais selvagens, de acordo com a sua espécie, rebanhos ou animais domésticos, segundo as suas espécies, e demais seres vivos da terra, segundo a sua espécie. Então a gente tem 3 classificações, literalmente, no período da criação. E aí que é justamente onde entra nessa parte aí, mais característica de dinossauro, inclusive usando o texto lá de Jó, capítulo 40. Antes de, literalmente, entrarmos nessas categorias de seres vivos aí, de acordo com as suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens, animais de vida na terra, cada um de acordo com a sua espécie, como a gente lê lá no verso 24, Gênesis capítulo 1, o mesmo também é dito no capítulo 2, depois que formou da terra todos os animais do campo e das aves dos céus, como a gente vê lá em Gênesis 2:19, e todos os animais terrestres e as aves criadas, ou seja, a em relação a criado, da terra, como também foi o homem. Aí a gente começa a observar o seguinte, bom, os animais vieram literalmente serem criados da terra, ou na terra literalmente. Quando a gente fala justamente isso, mostra pra gente dentro dessa criação, inclusive falando do ser humano, que Deus utilizou dos elementos, tornando a existência daquilo que não existia, ou seja, criou a terra daquilo que não existia e tirou dali a criação, inclusive o ser humano, tirando da terra o ser humano. Mas aí a gente entra isso em outro momento. Logo, quando a gente considera o termo hebraico que descreve os animais, que significa remes, tá? Remes, literalmente remes, ou vem de ramos, né, ou ramas, como alguns acabam citando, dessa raiz aí, significa animais que rastejam ou que andam sobre 4 patas. Esse termo aí, diretamente do hebraico, que vem derivando aí tanto animais que rastejam, animais que andam por 4 patas, o termo remes é traduzido em algumas versões como répteis, né? Em algumas versões, inclusive bíblicas, a gente vai encontrar literalmente esse termo aí, répteis, e não vai encontrar animais que rastejam, por exemplo, animais que rastejam. Sabemos que Salomão, por exemplo, descreveu as plantas, né? Salomão descreve, na verdade, dá uma aula sobre isso, desde o cedo do Líbano até o Isopo, aí eu citei o texto ali de 1 Reis, capítulo 4, verso 23, também discorre sobre os animais quadrúpedes, ele também fala sobre as aves, e fala também dos animais que se movem rente ao chão, que são os remes, e fala um pouco dos peixes ali. Essa categoria é muito ampla quando se engloba desde os pequenos animais, como, por exemplo, os insetos, até os grandes dinossauros. Então, todos esses se movem rente ao chão. Todos esses, literalmente. Então, a gente tem, né? Aí é onde também a gente pensa que todos os insetos, eles voam, que, na verdade, não todos os insetos não voam, também insetos rastejam no chão. Então, você vê que a gente conhece pouco, inclusive, da Bíblia, como também a gente conhece pouco das coisas fora, né? Para pautar isso como a Bíblia diz, para a gente defender essa ideia aí. Então, seguindo aí um pouquinho mais à frente, podemos ver ainda que como é amplo, né, a categoria que a gente acaba estudando sobre os animais. Aí Salmo 124 vai falar: eis o mar, imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, ou seja, criaturas que são chamadas de animais que rastejam, ou quadrúpedes, ou animais, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passa os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. A palavra reis aqui descreve não somente algumas formas de vida terrestre, mas também, ali nesse caso, mas também os animais aquáticos. Aí esses outros textos aqui que eu coloquei, depois você pode ler, a gente não vai, obviamente, ler todos, mas esses aqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente, principalmente Jó, quando fala lá da questão especificamente do Leviatã, tá? Os dinossauros, né? Falando diretamente agora
um pouco mais sobre essa classificação de dinossauro. Encontramos tanto no livro de Jó a descrição desses animais, como também faz parte de um grupo de animais domésticos. Né? Nem todos os animais selvagens. Nem todos os animais são literalmente selvagens, como a gente imagina. Uma boa parte desses animais, chamados de animais rêmios, né? Ou seja, animais que rastejam, que podem ser encontrados na terra ou no mar, contempla um animal exclusivamente que é chamado de behemote. Aí vai dizer assim, lá no Jó 40, verso 18, do 15 até o 18. Contempla o behemote, que criei quando criei você. Olha só, hein? Está falando para Jó, ou está falando literalmente para a humanidade? Preste atenção, até porque Jó é muito antigo, né? Parece que já é mais contemporâneo da gente do que outros, mas, na verdade, do que outros de personagem bíblico. Mas não vamos também entrar nesse ponto aí. A gente vê Deus falando para o homem, não exclusivamente para Jó. Contempla o behemote que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como cedro. Olha a comparação que Deus faz desse animal. Os nervos da sua coxa são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze. Seus membros são como varas de ferro. Algumas versões erroneamente traduzem esse animal, aí como eu disse anteriormente, o behemote, como um hipopótamo. E que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, hipopótamo. Hipopótamo é um animal totalmente diferente dessas características que Deus deu. A palavra behemote aqui não ocorre em nenhum outro texto da Bíblia. Assim, somente descrito no texto que nós lemos lá, ou que você pode ler aí, né, já botei aqui para a gente ler, Jó capítulo 40. Portanto, irmãos, no verso 15 encontramos essas três características importantes do behemote. Aí, preste atenção, que eu quero que você pense justamente nisso aí, que você vai entender por que a Bíblia defende a ideia do dinossauro ser criado com o ser humano. Contempla o behemote. Esta frase mostra que Jó conhecia. Então, está citando para o homem, mas está falando com Jó. É uma frase para Jó. Ele, portanto, se ele viu esse animal, se ele contemplou, é uma questão de criança. Eu acredito, porque Deus está falando com ele. Mas quando Deus fala com ele, também fala a respeito da humanidade, porque fala quando criei. Claro que está falando lá da criação do homem, e não só da criação dele. Não é que Deus criou o behemote quando criou Jó. Jó criou, então o animal veio existir também. Não é isso. Lá está falando lá anteriormente na criação. E fala para ele contemplar. Quando fala para ele contemplar, Deus mostra para ele que é a ideia, irmãos, tá? Em nome de Jesus. A ideia é que esse animal Jó conhecia. De alguma forma, Jó conhecia. Eu vi aqui, 8h25 já. Dá um pouquinho de água. Tô acabando já. E tu ainda achou que não dava tempo. A Joyce falou que que ia ser muito rápido e tal. Eu falei, não vai ser muito rápido. Bom, não poderia ser um animal extinto. Esse é o primeiro ponto que eu acredito, tá? Portanto, ele estava vivo no dia de Jó? Eu acredito. Esse animal estava vivo no dia de Jó. Agora, o que aconteceu com ele? Eu não sei literalmente que animal é esse. Mas a gente vai ver algumas características. Fala assim, eu criei quando criei você. Esse animal foi criado então junto com o ser humano. Portanto, ele faz parte daqui. Portanto, ele faz parte de animais criados no 6º dia. E comia capim. Lembra que eu falei que os animais eram herbívoros? Dá licença aqui. Comia capim como boi. Fala que comia, ou que ele come capim. E automaticamente, há muitos animais que a gente leva a acreditar, por exemplo, Tiranossauro Rex, animal carnívoro, os animais que eram carnívoros, eles continuaram, né? Após o pecado, alguns continuaram, se não morreram logo no início, se conseguiram ficar um tempo período na água, o que foi, eles tentaram sobreviver comendo da forma como eles acreditam. Por exemplo, as aves, né, que conseguiam voar naquele período, ou os animais que voavam, os répteis que voavam, alguma coisa assim. Esse aí foi literalmente aconteceu. Portanto, a gente observa no verso 20 que é dito a mesma coisa, os montes lhe oferecem seus produtos. Nota que, por exemplo, a ideia do hipopótamo é totalmente real, porque o hipopótamo não se alimenta, na verdade o hipopótamo se alimenta de plantas próximas às margens. Ele não se alimenta de produtos que se oferecia nos montes. O hipopótamo, e você sabe disso até hoje, eles ficam ali nos pântanos, nos rios, onde eles conseguem a maior parte do alimento dele. É um animal que não consegue ficar muito longe desses ambientes, até por causa do peso do corpo e da temperatura. Eles buscam sempre alimentos mais à deriva ali daquela parte ali mais baixa e condições mais apropriadas para eles, que não sejam tão
extravagante em relação ao que eles conseguem. Por causa desse grande peso que eles possuem, eles não conseguiriam, por exemplo, ir num monte, por exemplo, para se alimentar. Um hipopótamo pode chegar a 3 toneladas, que não é coisa pouca, não. Portanto, a gente consegue ver que a característica do Behemoth também é encontrada em alguns animais domésticos, por exemplo, como o boi. Aí você pensa assim, pô, então, Fábio, é confusa a questão da classificação biológica em termos biológicos? Sim, porque fala que uma característica que ele tinha também era encontrada no animal que se alimentava, por exemplo, de capim, como o boi. Então ele compara, ele se alimenta de capim como o boi, ou seja, ele é um animal como o boi. Por exemplo, um herbívoro. No verso 20, nos diz que esses animais selvagens brincavam perto dele. Era um animal selvagem, comia capim e estava ali perto do ser humano, perto dos outros animais mais pacíficos. Você consegue observar que antes do pecado, esses animais eram totalmente passivos, eram totalmente tranquilos. Contudo, esse Behemoth não faz parte dos animais domésticos, nem dos animais literalmente selvagens, mas tem características desses animais. No verso 16, você vai encontrar mais 2 características, com relação especificamente à força em seus lombos. Na parte lombar de um animal, aí em termos biológicos mesmo, parte lombar do animal como se fosse um cavalo, né? O cavalo, por exemplo, para ele se levantar, se você lembra disso, e você já lembrando na sua mente, você vai ver que vai conseguir lembrar que um animal, o cavalo, para se levantar, ele bota todo o seu peso, toda a sua força nas patas traseiras, para conseguir se levantar. Então, literalmente, esse animal tinha uma força terrível, tinha uma força realmente muito além do que a gente possa imaginar em relação à sua estrutura. Então não era qualquer animal, eu fiz uma comparação aqui do cavalo só para você entender. Então não era qualquer animal. Que poder nos seus músculos, no seu ventre. Animais que possuem essa característica, geralmente, na questão da postura do músculo no ventre, é para auxiliar a capacidade respiratória, inclusive na sua locomoção. Para isso, possibilitava, por exemplo, esses animais de uma grande capacidade de estrutura muscular para conseguir eles conseguirem, por exemplo, respirar, dependendo do tamanho, dependendo do peso desses animais, tá? Outra característica aí que a ciência traz para a gente defender, que a ciência não conhece, né, nenhum animal vivo que tenha essa característica. No entanto, a gente tem um registro fóssil aí, por exemplo, vários, né? Todo esse aqui, ó, o Diplodococus, Brachiosaurus, o Apatosaurus, todos os animais aqui têm essas características semelhantes ao que a gente acabou falando do Behemoth. No caso desses animais aí, eles tinham pulmões, aí no caso da ciência, tá? Eles tinham pulmões que conseguiam suportar uma capacidade de 900 litros de ar no pulmão. Cerca de 200 litros de ar seriam necessários para preencher o espaço da boca e do pescoço desses dinossauros. A gente está fazendo uma comparação para você entender. Ou seja, isso quer dizer que seria muito irreal não pensar que esses animais eram realmente grandes animais. Aí eu botei aqui embaixo para vocês observarem o ser humano, por exemplo, a capacidade do ar do ser humano, no ser humano adulto, é de 6,5 litros só. Uma criança, por exemplo, de 2 litros de ar. Compare isso aí com esses animais ali que a ciência, no caso, defende, como a gente viu lá escrito na Bíblia. Então é uma coisa muito além, né? Bom, seguindo aí para o finalzinho, encontramos mais 2 características específicas no verso 17. A cauda dele diz que era como cedro. Aí se você observar ou pensar aí como cedro, e aí eu vou utilizar aí dos textos, né, para tentar provar isso para a gente. Por exemplo, a cauda dele era como cedro. O cedro era um tipo de árvore muito comum no Oriente Médio. E se você observar o cedro do Líbano, por exemplo, é uma árvore que, com o tronco mais grosso, podia chegar aí a cerca de 2,5 metros e muito alta, chegando a cerca de 40 metros de altura. Então, compara a cauda dele com o cedro do Líbano, literalmente. E se você pensar que essa comparação chegar literalmente até esse tipo de vegetal aí, esse tipo de árvore, bom, esse animal, então, com certeza seria um animal muito grande, que é a comparação que a Bíblia nos dá a clareza sobre isso. Fica óbvio, então, imaginar que não era nenhum hipopótamo esse animal aí. Não tem como você imaginar que isso era um hipopótamo, tá? Cuja cauda do hipopótamo chega aí no máximo a 30 centímetros.
A cauda do Behemoth, então, era realmente algo fenomenal, inclusive comparado com alguns dinossauros aí, mais conhecidos aí desse grupo aqui, chamado de Amphissoelias, tá? Que aí tinha aí aproximadamente de 40 a 60 metros de comprimento. Aí eu botei a imagem aqui para vocês observarem o tamanho menor e o tamanho maior que esses animais poderiam chegar, comparando aí. Não estou dizendo que esse Behemoth, que esse animal significa esse animal aqui. Estou dizendo que a comparação que a Bíblia nos dá para que não era um animal comum, tá? Bom, os nervos deles e as coxas firmes entrelaçados. Relacionado aí com essa característica com o tamanho do Behemoth, nós vamos observar o seguinte: é necessário, né, um sistema de nervos e tendões bastante complexo para conseguir suportar todo o peso desse animal, ou toda a estrutura desse animal, toda a estabilidade do corpo desse animal. A parte que poderia suportar isso só poderia ver justamente um animal muito poderoso, muito forte. Uma ideia que foi encontrada, ou um fóssil que foi encontrado de dinossauro, chamado de argentinossauro, por exemplo, tem mais ou menos uma comparação disso aí. Uma vértebra, uma única vértebra tinha cerca de 1,5 metro, quase, um pouquinho mais de comprimento. A tíbia desses animais tinha cerca de 1,55 metros de comprimento. O fêmur, 1,18 metros. Ou seja, é realmente um animal que tinha uma estrutura muito grande, comparando esse aqui com essa característica que a Bíblia nos dá em relação ao dinossauro, tá? Outra, para a gente encerrar agora, Cleiton. Cleiton está aí? Tô, pastor, tô. Então, para a gente encerrar aqui, ó, no verso 18, nós vamos encontrar duas últimas características do Behemoth, que são os ossos como cano de bronze. Aí você vai observar que realmente possuía ossos como tubos de bronze. A palavra aí, tubo ou cano, era usado, por exemplo, para descrever no Velho Testamento, aí em Salmo 126, descrever o leito de um ribeiro por onde a água passava. E esta palavra descreve a estrutura óssea muito peculiar. Ela está literalmente formada por grandes ossos, como tubos por onde as águas de um ribeiro poderia passar. Ou seja, bastante poderoso o suficiente para aguentar o peso desse animal. Então, fala que os ossos dele é como canos de bronze. Aí, comparando o texto bíblico, a gente chega a essa alusão. Porque os canos de bronze, na Bíblia, vai estar uma referência de Salmo 126, tá? E, para a gente ter uma ideia, né, como a gente falou lá do fêmur desses animais, o fêmur humano adulto, cerca de 50 centímetros de comprimento, 3 centímetros de diâmetro. Né? E se ele tiver uma altura em média de 1,75 metros, ou seja, 75 quilos aproximadamente, o fêmur consegue suportar 10 kg por centímetro quadrado. Daqueles animais, o fêmur vai conseguir suportar 14 kg por centímetro quadrado. Mas olha o tamanho médio, a cerca de 2,5 metros de comprimento, 40 centímetros de diâmetro, né? O peso desse animal era aproximadamente 70 toneladas. Portanto, a pressão em cada fêmur era considerada essa aí que a gente acabou falando em relação do animal extremamente forte. Comparando o nosso, né, nossos ossos, por exemplo, principalmente o nosso fêmur é muito forte. Muito difícil ser quebrado os nossos ossos. Então, imagine também desses animais por causa da sua postura e do seu tamanho, tá? Ossos do Behemoth eram extremamente fortes, seus membros eram como varas de ferro. Aí, quando você vê essa caracterização com relação à vara de ferro, é usada as barras de ferro forjada literalmente. Isso era como era feito. O Behemoth possui uma estrutura óssea semelhante às barras de ferro. Está escrito que a gente leu. Forjada como essa estrutura como uma pessoa que se aproxima de um grande dinossauro. O aspecto, literalmente, de algo fenomenal desse animal. A gente percebe, então, a rigidez que os membros dos ossos deles eram como varas de ferro. Ou seja, a comparação que a Bíblia dá não é só uma comparação alusória. Você não pode pensar agora em Apocalipse, mas lá fala de dragão, fala não sei o que lá. Aqui a Bíblia está falando literalmente no que eram esses animais, no literal. Portanto, que ninguém tinha essa ideia ainda de que eram esses dinossauros, basicamente porque não conseguia entender nas traduções algumas diferenças em relação à linguagem. Todas essas características descritas literalmente mostram para a gente que esses animais eram bastante grandes, tá? Bastante terríveis. E nós temos a comparação de um dinossauro desse, né? Chamado de répteis terríveis, com muitos fósseis que inclusive são encontrados nos nossos dias. Bom, para a gente encerrar aqui, o Leviatã
é que nos textos, como eu falei, né, o Belmonte e o Leviatã, que são os dois aí mais característicos para falar do dinossauro, alguns trechos indicam que Leviatã, como sendo um animal que vivia no mar, e aí eu botei alguns textos ali para você observar, já capítulo 41, algumas traduções na Bíblia traz literalmente esse Leviatã como um crocodilo, que também é outro erro. Por que é um erro? Na verdade, o crocodilo não se pode comparar à descrição na passagem bíblica referenciada em Gênesis sobre esse animal, não tem nada a ver. Por isso que não pode. A passagem bíblica de Salmos, por exemplo, 104, versículo 26, chega mesmo que quase comparar o Leviatã a um navio. Aí ele diz, ali passam os navios e Leviatã para ele folgar, ou seja, dentro dessas comparações, não tem como você pensar que o Leviatã seria literalmente um crocodilo, ou você poderia assemelhar esse animal a um crocodilo, tá? Então, encerrando aqui, esse é o último mesmo, literalmente esse é o último. O Leviatã é colocado como um animal temido, inclusive, o texto bíblico fala que saía da boca dele chama de fogo. Aí você vai falar assim, pô, Fábio, mas saía realmente chama de fogo? Eu realmente não sei. Eu até fiz uma comparação ali para você entender que isso não é nada irreal, tá? Com uma pele tão espessa que nem espada conseguiria perfurar. Alguns dizem que é meramente simbólico, bom, mas o versículo refere-se em relação a ele, por exemplo, que na boca dele saía tochas, ou seja, fogo, saía literalmente fogo. Será que realmente essa descrição é simbólica mesmo? Podemos dizer que da boca desse animal, desse dinossauro, saía fogo? É possível sair fogo da boca de um animal? Aí eu botei aqui em amarelinho, ou uma cor aqui mais ou menos parecida com o amarelo. Ó, eis a prova. Deus preservou até aos dias de hoje, nossos dias, um pequeno ser, um besouro, na verdade um inseto, chamado de besouros bombardeiros. Depois você pesquisa na internet. Com um pouco mais de 1 centímetro, que nos mostra como era possível lançar fogo. Esses besouros têm um pequeno canhão, nas suas caudas, cada qual produz, na verdade, um gás venenoso. Quando ele sente perigo, sente ameaçado, esses dois gases, né, um gás venenoso e um gás que libera esse fogo, formando uma bola de gás que, quando ele se sente ameaçado, ela é liberada e é totalmente nociva ao seu inimigo. Pesquisa, isso aí é fenomenal, isso é fantástico. Esse animal é fantástico fazendo isso. E sai realmente uma estrutura quente, e já é explicado, inclusive, cientificamente, é quente mesmo, ao ponto de queimar um animal menor. Claro que o animal, o tamanho dele, né, de 1 centímetro, outro inseto, não é algo muito sobrenatural, não. Isto sucede hoje, ou seja, não há, se nós observarmos isto hoje, por que não acreditar, né, que os animais maiores também poderiam, dentro dessa possibilidade aí, dentro, né, de uma visão, claro, mais científica, também poderia sair. Eu realmente não sei, não posso provar isso para vocês. A minha prova aqui, a minha ideia aqui era justamente mostrar para vocês que os dinossauros existiram sim e foram no período da criação de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 20. E nós vemos aí características de animais diferentes que tinham característica realmente de animais maiores e animais que poderiam sim, após o pecado, serem terríveis. Ou seja, provando para a gente, eu acho, pelo menos foi essa a tentativa, dizer que Deus criou todas as coisas, inclusive dinossauro no mesmo período da gente. Bom, irmãos, Deus abençoe. Desculpa passar um pouquinho. Cleito, desculpa aí todo mundo aí, então até agora, mas acho que foi importante para a gente encerrar o assunto. Cleito, Deus abençoe. Amém, apaixonado? Tranquilo. O pessoal tá em casa, né? Espera, né? É verdade, é verdade. Eu assisto às vezes live, assim, né, de algum assunto, não, né,